Nossos convidados de hoje rompem a barreira dos rótulos e tocam um folk brasileiro misturado com influência de raízes como Almir Sater e Renato Teixeira. O Caixa de Som recebe a banda Sorocabana Monoclube com o álbum Romperia. Então se liga, aumenta o volume da TV que começou o Caixa de Som. Olha só quem se vai, sem medo e sem culpa. Dizem que era um bom rapaz. Sacola, fogo, faca e andava com seu velho chapéu. O amanhã o levará, mas dando a cura, sua voz cruzou o céu. Regresso à terra, sigo nas canelas, a caneta e um papel. Pra que insistir na solidão? Sinto então ali se vai, por dentro a lua. Dizem que a lua o atrai. Na carta assinada, sua lágrima manchou o papel. Pra que insistir na solidão? Olá, eu sou o Rodrigo Reis e está no ar o Caixa de Som. Hoje para falar de música, carreira, eu recebo a banda Monoclube, que é composta por o Fábio Badini na voz e no violão, o Bruno Orefsi na voz e no banjo, o Lucas Marques no washboard, o Dilson Sartori no baixo e o Bruno Peretti no violão. Seja bem-vindo, galera, rapaziada. Muito obrigado. Obrigado. Bom, para começar agora de verdade o bate-papo, da onde surgiu o nome Monoclube? O mono é macaco em espanhol, assim. Sim. E a gente tinha uma ideia de fazer uma coisa mais rústica, uma coisa mais... resgatar algumas coisas do passado, assim. E daí, então, a gente pensou que o macaco é uma coisa que representava essa evolução, assim. Na verdade, na ciência, em algumas coisas, não em tudo, mas... tem esse papo do macaco representar a evolução. E daí, E daí a gente pensou no mono, por causa do macaco e tal, e o clube de virar um clube de macaco. Mas foi um nome meio... e daí tem várias outras coisas. Tem barba, daí você começa a achar conceito, saca? Você tem que achar conceito. Aí você começa a achar conceito e daí a gente fala, porque tem barba, peludo. Aí começou essas fitas do macaco, assim. Mas é mais ou menos por isso, porque a gente queria resgatar os antepassados. E como a banda começou? Como é que tudo começou? Vocês lembram? Eu e o Bruno, a gente já se conhecia há muito tempo, desde o colégio, assim, e a gente tocava junto, a gente tinha banda desde 15, 16 anos, e eu já conhecia o outro Bruno, também, de infância, e daí a gente tocava junto já há um tempo, e a gente encontrou com o Bruno num bar e começamos a trocar ideia e resolvemos montar um negócio. A gente tava querendo montar uma banda, ter uma banda que era só nós dois, com violão, sanfona, fazia. Vocês tocavam em barzinho? É o que pintava. Pintava. A gente tava na correria nós dois. Então, como a gente queria fazer mais coisas, agregar alguns sons, algumas coisas, a gente começou a pensar em montar uma banda e encontramos o Bruno e fizemos o Monoclube. Então. Aí depois o Dilson se juntou também. O Dilson também Lucas. já era amigo do Bruno. E o Lucas entrou depois, era um outro baterista. Mais um Bruno, tinham três Brunos. Eram três Brunos. Brunos.
Aí diferenciava pelo sobrenome, então. É, mais ou menos isso. Aí a gente foi abençoado com esse presente de Deus aqui. Pô, imagina, cara. Obrigado a vocês pela oportunidade aí, por dar espaço na banda. Não, já faz uma cara que ele entrou daí. Mas foi assim que a banda começou. E o som de vocês, né, é meio indie, meio folk. Como que vocês se rotulam? Como vocês definem o som de vocês? Vocês são de Sorocaba, né? Sorocaba. Aí vocês misturaram influências do Homem Sater, né, do Renato cara. Teixeira. A gente acho que tem Tem rótulos. esses rótulos, mas é muito difícil se rotular, assim, né? Porque, não por ideais, assim, mas acho que por difícil mesmo, eu não sei, a gente se encaixa em alguns lugares que a gente é meio que obrigado a achar isso até para mandar, para falar para as pessoas. Divulgação. Mas eu acho que a gente tem a influência do Renato, do Almir Sater, a gente tem a influência de bandas americanas, mas nem sempre está muito presente, assim. Nem sempre você ouve e fala assim, nossa, realmente. Parece, Ou você escuta e fala, o que aquilo. os caras estão falando? Não tem nada a ver com o negócio. Mas a gente, é mais uma referência que a gente tem na bagagem, assim. Agora, e daí a gente fala desses estilos, do folk e tal, porque tem muita coisa do folk, os instrumentos, principalmente, folk brasileiro ou estrangeiro. E acho que as nossas influências, o nosso estilo acaba sendo folk, que é o mais próximo. Mas também acho que tem muito do alternativo, assim. Alternativo, nessa a gente tem cena. muito do rock alternativo. E acho que então seria um folk alternativo, é uma mistura que a gente pode fazer, assim. Legal, bacana. Porque o folk já está com várias vertentes, assim, né? Que virou modinha, assim, daí, várias Certo, vertentes. bacana. Então, vamos de música então? Vocês tocam mais uma pra nós? Opa! Na Seria Mar? Cada parte chega sem medo e sem angústia, como um homem bom de muita fé. Sentimento louco, quase que ilude o caminho de uma alma sem perdão. Só no dia claro e o sol que arde com razão faz com que decida se quer ficar ou dizer não. Daqui bem perto chegam os laços mais profundos, à espera de uma cura completar. Sentimento nobre nunca se confunde, a dor que invade vai cessar. Quimérica distância nos olhos da imaginação, raro e tão intenso, capaz de unir uma nação. Tão distante chegam os laços dessa solidão, longe de um destino, a um passo da evolução. De tão distante chegam os laços dessa solidão, atrás de uma bandeira com as cores da revolução. Muito bom, essa foi Na Seria Mar, né? Música dançante, que dá vontade de dar aquela dançadinha. E perguntando, ela tem um trechinho que fala assim: de tão distante chegam os laços dessa solidão, longe de um destino a um passado de evolução. Qual seria o sonho de destino de chegada da banda de vocês? Eu acho que, assim, a cena da música independente, assim, ela é um tanto complicada, assim, para a gente viver simplesmente do fato de tocar e tal. Então, eu acho que uma coisa em comum entre a gente, eu acho que ainda bem que a gente tem esse lance em comum,
é que a gente desencanou de tudo que a gente fazia antes, vamos fazer virar, vamos atrás. E eu acho que é isso, mais ou menos isso que a gente busca. Pelo menos ter algum respaldo digno do trabalho que a gente tem de cair na estrada e levar equipamento e criar música e ser o nosso próprio produtor e todo esse lance, né, Porque da hoje, correria. acho que é o que a gente tava conversando antes. Que acho que rola uma obrigação de você levar a música até a galera, assim, porque tá cada vez menor o acesso, assim, né, acho. Algumas músicas, alguns estilos. Então, uma banda independente tem que se virar para isso, na real. Então, você acaba sendo tudo porque você tem que fazer chegar, porque dificilmente vão chegar em você, assim. É meio que ao contrário. Você tem que ir atrás, né? Você tem que ir meio que ir atrás. E também com a internet também o negócio é totalmente difundido, então tem espaço aí para todo mundo. Então o lance é a gente conseguir pelo menos ter um espaço e um respaldo legal, assim. E as letras das músicas, né, ela contam uma história, né? Todas têm um personagem principal? Não, na verdade, o disco tem um personagem principal, que é a primeira música do álbum, que se chama Jean Balmont. Ele é o nosso personagem, que ele vai percorrer por todas as músicas. Então, as músicas são sequenciais, assim. Então, conta a história, o disco inteiro conta uma história, como se... A gente quis fazer assim, acho que pelo lance do resgate do lance do vinil, que a gente colocava o vinil para ouvir as faixas corridas, não dava para pular. Aí virava. Então eu acho que é mais... Fez por isso, a sequência, pro cara ouvir o álbum inteiro mesmo. É uma história do começo, meio e fim, Isso, exatamente. Ah, legal. E quem compõe as letras? Eu e o Bruno. Os dois? A Os gente dois? compõe as letras e daí depois a gente faz um apanhadão, faz o arranjo. Que na real o álbum é bem diferente, assim, até porque a gente aqui faz um bem acústico e tal, porque a gente tem esse formato de show, mas o álbum você vê que tem uma pegada mais rock, tem alguns instrumentos mais eletrônicos, assim. Tem sanfona também, né? Tem sanfona, é. Só que daí, então a gente busca fazer essa variação, essa evolução, assim, sabe? Tá certo. Bastante. Bom, rapaziada, quais as influências de vocês para compor, no caso, e para seguir na música? Quem influencia vocês? O estilo Eu de acho vocês? que, assim, do country americano, a gente tem ouvido bastante um cara que chama Poke Lafarge, que é um produtor, é um músico produtor, ele tem uma banda e é uma grande referência, assim, pra gente. É difícil falar uma banda referência. grande, assim, sabe? Normalmente, acho que o que mais funciona de referência pra gente são umas bandas pequenas, assim. Isso é uma massa. Que você vai buscar, assim, você vê que é uma galera que tá no underground, que tá rolando Eu acho que independente. também Assim. essas influências é meio que o período que você está passando ali. Às Depende vezes você do- está ouvindo bastante alguma coisa e aquilo torna influência naquele som que você está fazendo. Tirando o Ali na Peretti hora. ali, que ouve Red Hot Chili Peppers todos os Sim. dias. Helicopters, cara. E ela cola. No momento está Helicopters. Ele pode dar bastante. É. Mas Acho que o Wilco é uma banda que pode ser um O pouco Wilco é mais uma banda conhecida, comum, dessas que é que grande, a gente assim. escuta bastante, que veio pro Brasil faz pouco tempo e tal. Aí tem os clássicos, né? Johnny Cash, esses caras aí. sim, Não deixa de Nelson. ouvir. O Willie Nelson. Então, galera, o papo tá bom, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, beleza? Daqui a pouco a gente volta mais falando de música, beleza? Demorou. O Caixa de Som vai para um rápido intervalo e na volta tem muito mais música. Não sai daí, é rapidinho. Olá, nós somos o Monoclube e você está assistindo ao Caixa de Som. Abre a cortina e vem para anunciar o que é sábio, ele diz, pode sufocar. E não é fácil ouvir a voz do coração, mas abra a janela, meu filho, deixa a luz entrar.
veste os lençóis, quem sai é o espelho. Esse é o seu par. Desce as escadas com seu travesseiro, não há o que temer. E não é fácil viver na contramão, mas abra a janela, meu filho, é só mais um verão. Por trás dessa porta, dores e espinhos que podem te enfrentar. Por outro lado, há flores no caminho que enfeitam o seu lar. Belo ia ser se inverno fosse assim. Melhor pra mim viver na contramão. E no inverso vou sobreviver, mas da varanda eu sigo o cortejo, valente eu hei de ser. Não é fácil ouvir a voz do coração, mas abra a janela, meu filho, e deixa a luz entrar. E não é fácil viver na contramão, mas abra a janela, meu filho, é só mais um verão. De volta! E o Caixa de hoje recebe a banda Monoclube. Bom, muito bem, essa música que vocês acabaram de tocar chama-se Romperia, né? Que é o título deste CD aqui também e é a última faixa do CD, certo? Isso. Eu queria saber como que se deu o nome desse CD, Romperia? Na verdade, acho que foi o lance que a gente estava conversando atrás sobre o que a gente almeja para frente e tal. É mais como conta uma história, ele conta uma história de uma pessoa que vai romper com todos as suas preconceitos, pré-definições, enfim. E ele vai buscar isso vivendo de uma maneira e tentando buscar esse outro lado. Sim. Então, a hora que ele chega no fim, que é a romperia, é a hora que ele rompe com isso e tem a sua redenção e finalmente ele consegue viver em paz. Esse personagem tem nome? A gente fala que é o Jean Balmont, né, do começo, Jean mas Balmont. não tem muito personagem, é mais uma história mesmo, assim. E o trabalho de vocês tem dado bons resultados, né? Em 2015, vocês foram convidados, 2016 também, para participar de um festival de folk nos Estados Unidos, né? Que chama Northwest Folk Life Festival, né? Que atrai cerca de 200 mil pessoas por ano. Eu queria saber como é que foi esse convite para vocês, como é que foi tocar lá? Foi uma experiência surreal, assim, né? Porque eu acho que é meio um encontro, cara, de todo mundo, várias culturas, assim, uma mistura de culturas, isso é o mais impressionante, assim, uma mistura de cultura violenta. E a gente tava meio que indo com essa ideia também, só que daí a gente chegou lá e aprendeu muito mais, assim, porque também é um berço do folk, o berço do bluegrass, do folk americano, né? E pra gente foi mais legal isso, aprender a relação música com o público, assim, sabe? Porque ninguém te conhece, ninguém nunca te viu. Ninguém te conhece. Jamais, assim, né? E você tinha que trocar uma ideia e mostrar seu trampo. Só que atrás, isso mais legal é que no camarim, eles não ficam, tipo, os músicos mesmo, os caras massa, assim. Não ficam, sei lá,
bebendo, não sei. Os caras estão fazendo um som, saca? É muito louco isso, porque... Ensaiando, Meu, antes, som- Junta uma se galera, né? dedicando. Nossa, Junta uma galera, chega aí galera, tocar, assim, os vou caras fazer um ficam som aí, fazendo passa, som. senta e fica fazendo várias rodinhas, assim. Isso pra mim acho que foi uma experiência mais louca, assim, que os caras lá estavam lá pra música, sabe? E daí na rua, todo mundo tocando na rua, assim, do festival, que é num parque gigante, assim. Então acho que o aprendizado foi mais louco. Tocar é legal pra caramba, vá, não sei o quê, lá fora, mas acho que esse negócio de, cara, os caras estão a fim de fazer um som nesse festival, assim, independente de como, se tem seu equipamento ou não, no chão, em cima, sabe? E dessa passagem acabou surgindo um videoclipe, né? A produção separou um trechinho. Vamos conferir? About 5 minutes late at the gate. A little bit late off the gate there at Sao Paulo, plus headwinds along the way. Fiz promessa, de certo vão me julgar. Hei de pagar pra ver, pra me livrar da dor. Assalto a sala sem pressa. Não trago na mala um amor, mas se aceito um lugar no meu peito, eu vou. Thank you, Monoflap. Era um final, confesso que sorri, choro não ouvia mais. A respiração. Então, né? Então, a gente tá vendo ali. Como foi a captação das imagens? Como vocês decidiram? Vocês decidiram que vocês já tinham em mente, vamos gravar um clipe ou não? Tipo, vamos pegar aqui. Não, a gente foi com um parceiro, assim, que ele é muito bom. E ele é fotógrafo, daí ele falou, cara, você não quer ir fazer cobertura e tal, e registrar o momento, que era um momento legal, né? Aí ele falou, top, tal. E daí no caminho, ele falou assim, cara, eu sonhei com um roteiro pronto, assim. Já veio essa E daí imagem. a gente indo assim, ele já falou, meu, ó, é assim o roteiro, pá, não sei o quê, não sei o quê. E daí todo esse tempo ele foi pegando imagens, assim. Aí a gente chegou, ele falou, cara, ó, fiz. E é exatamente o que ele tinha sonhado, assim. Ele fez exatamente o roteiro. E daí o cara entregou essa, assim, só ele não apareceu. Sabe aquelas ideias de fotógrafo? O cara sonhou, se imagina. Mandou um abraço. É, o Cobre, Rafael Cobre, ele Rafael humilha. Cobre, ó. Ele é a mina dele, a Beatriz também, humilha. Então tá certo. Vocês cantaram lá no festival em português, né? Como é que foi a reação dos americanos ao ver? Tipo assim, eles imaginaram, tipo, uma outra banda diferente, mas do som em português. Como foi a recepção deles? Eu acho que rolava um estranhamento, assim, né? Pelo som ser um pouco familiar, mas pela língua portuguesa eles achavam bem diferente. Eles não sabiam que língua a gente tava cantando. Eles não sabiam? Vinham perguntar se era espanhol, Espanhol, italiano, tipo espanhol, né? se era russo. Russo? Mas aí Daí, também... pô, Mas também. Mas os caras falaram que parece, né? É que lá tem um... Igual. O pessoal é meio pancado. A gente tava falando, tem um pessoalzinho pancado de porta. É, os caras são... Tem um pouco tem um sentido, assim. O pessoal vive bem, assim. E pro pessoal que gostou do som de vocês, quer acompanhar, ver um pouquinho mais de clipe, saber da agenda, curtir o som de vocês, qual o meio, o contato ali, as redes sociais? Ó, o Lucas pode falar pra gente essa. Tem no Facebook, Banda Monoclube. Tem o site também, monoclube.com.br. E tem um e-mail também que é contato@bandamonoclube. Ou é só Monoclube? Contato@monoclube. Não, mas é compreensível, porque você nunca manda e-mail pra gente. Pois é. Bom, rapaziada, muito obrigado pela vinda de vocês aqui no Caixa de hoje. A gente agradece. Agradece. O som de vocês é muito legal. Espero que rompa as fronteiras, né? Obrigado. Não só daqui do estado de São Paulo, mas também de outros estados e também para fora do país também. Tá certo? Caixa de som tá acabando, mas antes vocês tocam mais uma para nós. A do Jean Bauman. É, exato. Inclusive é a música do clipe.
É, a música gente do clipe que a escolheu gente porque ela acabou de tem uma ver. onda meio viagem e foi feita numa viagem também, assim. Uma viagem de avião, a gente bebeu vinho e fizemos uma música. Tá certo, brigadão, hein? Obrigado aí. O Caixa de Som com a banda Monoclube vai ficando por aqui. Mas se você quiser acompanhar tudo o que acontece aqui na TV São Judas, rever esse ou outro programa, é muito fácil. Curta a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Tem tudo lá. Fui e até o próximo Caixa de Som. De certo eu já fiz promessa, de certo vão me julgar. Hei de pagar pra ver, pra me livrar da dor. Assalto a sala sem pressa, trago na mala um amor. Mas se aceita um lugar no meu peito, eu vou. Era um final, confesso que sorri. Choro não ouvia mais, a respiração tão fraca cega-me o seu olhar. Era um final, confesso que sorri. Choro não ouvia mais, a respiração tão fraca cega-me o seu olhar.